Fala, meu povo! Estamos de volta e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre geometria plana, especificamente sobre áreas de figuras planas. Vamos ver como que funciona a ideia do quadrado, losango, retângulo, triângulo, vários tipos de formas de calcular a área de triângulo, entre outros. Tudo bem? Então, antes de mais nada, espero que você que está junto conosco aqui não se esqueça daqueles 3 Czinhos maravilhosos, que é o curtir, compartilhar e comentar, que é muito importante para o nosso canal. Beleza? Vamos começar então aqui falando um pouquinho da unidade básica de como é que se calcula a área, né? Edu, o que é uma área? Como calcular uma área? Então, nós vamos pensar aqui na unidade mais básica, a figura mais simples, que é o quadrado, que seria a unidade de cálculo onde eu vou envolver lado com lado. Então, se eu calcular a medida de lado vezes lado, eu vou estar calculando a unidade de uma área ou de uma unidade de área quadrada, certo? Então, 1 quadrado, né? 1 centímetro quadrado, 1 metro quadrado. Então, a nossa unidade básica aqui é o quadrado e a forma de calcular seria você multiplicar os seus lados, ok? Dando sequência para o retângulo, a ideia é quantos quadradinhos caberiam dentro de um retângulo. Essa é a ideia. E aí o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aqui, ó, e vamos colocar a unidade de quadrado aqui dentro. E aí eu vou tentar descobrir quantos quadradinhos desses vão caber aqui dentro, tanto para cima quanto para baixo e assim por diante. E observe que essa distância toda aqui, ó, multiplicado por essa distância toda aqui, que é base vezes altura, vai me dar a quantidade de quadradinhos que eu tenho aqui dentro. Então, como que é a forma de cálculo da área de um retângulo? A área de um retângulo vai ser base vezes altura. Só isso, Edu? Só isso. Eu vou multiplicar aqui a quantidade que eu tenho de quadradinhos aqui com a quantidade de quadradinhos que eu tenho aqui, vai me dar a quantidade de quadradinhos total que eu tenho dentro de um retângulo. Então, a área do retângulo é base vezes altura. Com base nessa ideia de base vezes altura, eu vou calcular outras áreas pensando nesse mesmo conceito. Como assim, Edu? Primeiro na área do paralelogramo. Tá? O que é o paralelogramo? O paralelogramo é um retângulo que toma um tapão. Então, ele foi para lá, ó, deu uma esticada ali. Observe que essa medida aqui é a base, mas essa lateralzinha aqui, ó, ela não é a altura, ela é o lado, certo? E aí, a altura é a distância entre as duas bases paralelas, ok? Mas se você perceber, se eu pegar esse pedaço que está aqui, ó, esse triângulo aqui, cortar ele e trouxer ele para cá, ó, o que eu vou ter? Eu vou ter exatamente o preenchimento de um retângulo, ó. Então, a área de um paralelogramo também é base vezes altura. Nossa, que louco, Edu. É mesmo? Então, olha lá, a área do paralelogramo é base altura. Mas o que mudou o paralelogramo para o retângulo? É que aqui a altura é a própria dimensão da lateral. Aqui a altura não é essa dimensão da lateral, e sim a distância entre as bases que eu teria que calcular. Ok? Tá. Losango. O losango, a ideia aqui é que eu vou trabalhar a ideia com as suas diagonais. A diagonal maior e a diagonal menor. Então, alguns conceitos que a gente precisa relembrar, as diagonais do losango, elas são perpendiculares entre si e elas estão no ponto médio, elas estão ali bem no ponto médio. Uma maneira de você provar essa fórmula aqui é muito simples, é separar isso aqui em triângulos, calcular a área de cada um dos triângulos, né? E o somatório vai me dar essa área do losango. Então, como que eu vou calcular a área do losango? Eu vou multiplicar as diagonais. A diagonal maior com a diagonal menor e vou pegar metade. Então, a forma da área do losango é calculada dessa forma. Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Perfeito? Lembrando que o losango tem uma característica importante, que todos os seus lados são congruentes. Então, se todos os seus lados são congruentes, essas medidas que vão ficar aqui dentro, ó, por ser o ponto médio, essa distância é igual a essa e essa distância é igual a essa. Então, eu formo 4 triângulos e retângulos, todos congruentes, todos iguais. Então, se eu calcular a área de 1 e multiplicar por 4, eu vou descobrir a área do losango total. E eu tenho a outra figura quadrilátera, que é o trapézio, que também eu vou calcular pensando na ideia de base vezes altura. Como assim, Edu? Olha só que interessante. O trapézio, eu desenhei aqui um trapézio retângulo, então eu tenho a base menor, a base maior e a altura, ok?
Imagine que eu pegue esse mesmo cara aqui e eu gere um novo e eu coloque ele invertido aqui, encaixado. Ó. Então, esse outro trapézio é exatamente igual ao primeiro, certo? Se você perceber, eu formei um retângulo bem grandão ali, ó, onde a base é a soma das duas bases maior e menor. Não é isso? Aqui, ó, essa base do retângulo toda aqui, ó, é a soma da base maior com a base menor. E aqui eu tenho a altura. Então, base vezes altura me dá a área desse retângulo. Porém, como eu quero calcular a área só de um trapézio, então eu vou dividir por 2. Então, a nossa fórmula aqui do trapézio nada mais é do que você somar a base maior com a base menor, multiplicar pela altura e dividir por 2. Tudo vinculado com a ideia do retângulo base vezes altura. Vamos agora falar um pouquinho das áreas do triângulo, tá? Então, o triângulo em si, a gente conhece, né, como base vezes altura dividido por 2. Por que, Ledu? Eu vou começar aqui pensando na ideia de um triângulo que foi formado dentro de um retângulo, até para a gente voltar naquela ideia da base vezes altura, que é a área de um retângulo, certo? Então, a área de um retângulo é base vezes altura. Observe que se eu traçar aqui uma diagonal, eu divido ele em dois triângulos iguais. Como eu quero calcular a área de um triângulo apenas, então base vezes altura dividido por 2 me dá a área de um triângulo. E isso vai valer para qualquer triângulo depois, tá? Então, se eu tiver um outro triângulo aqui, foi dada a base, e eu estou te dando aqui a medida da altura, que é a distância do vértice até a base, então eu consigo calcular a área desse triângulo como sendo base vezes altura dividido por 2, certo? Então, de maneira geral, todo triângulo vai ser calculado dessa forma. Aí nós vamos ver aqui alguns tipos de triângulos especiais, que também estão relacionados diretamente com base vezes altura dividido por 2, porém, nós vamos dar uma fórmula específica para ele. Por exemplo, o triângulo equilátero. Edu, o que é um triângulo equilátero? Todos os seus lados são iguais, certo? Então, base aqui vai ser L, e a altura é a distância que vem lá do vértice até a base. Como é que eu calculo a altura de um triângulo equilátero? Veja bem, aqui no triângulo equilátero, quando eu desço a altura, eu formo no pé da base aqui um triângulo, um ângulo reto, e aí eu formo um triângulo retângulo, onde aqui é a hipotenusa, e essa distância aqui, ó, do que vai do ponto até a lateral, essa distância aqui é o ponto médio. Então, essa minha base aqui, ela fica dividida por 2, esse trechinho aqui, e aqui dividida por 2, correto? Se eu aplicar Pitágoras, o que vai acontecer? Eu vou ficar com L ao quadrado, que é a hipotenusa, igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, ficaria assim, ó, L ao quadrado é igual a L dividido por 2 ao quadrado, mais o H. Observe que eu vou calcular a altura, tá? Então, para eu chegar nessa formulinha aqui, ó, L raiz de 3 sobre 2, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o H. L ao quadrado, tá sozinho, ele fica aqui sozinho mesmo. Isso aqui é um L sobre 2 ao quadrado, então os dois estão elevados ao quadrado, então isso vai ficar L sobre 4. L ao quadrado sobre 4, só que ele vai para o outro lado com a operação trocada. Eu estou somando, ele vem para cá, subtraindo, e isso aqui vai me dar H quadrado. Observe, tirando MMC aqui, ó, 4 vezes 1, 4, menos 1, fica 3L quadrado. Então, aqui, ó, fica H igual a operação contrária, que está ao contrário, o quadrado, vou fazer a raiz quadrada. Então, H vai ser 3L ao quadrado sobre 4. Por que 3, Neguinho? Olha lá, 4 vezes 1, 4, menos 1, 3. 3L quadrado. Como o L está ao quadrado, ele pode sair da raiz, e como 4 está no 2 ao quadrado, também sai da raiz. E aí eu chego nessa formulinha aqui, L raiz de 3 sobre 2. Percebeu? Calculei a altura. Ledu, como é que eu vou calcular a área, então? A área é base vezes altura. Então vai ser base, quem é a minha base? É o L. Vezes a altura, que é L raiz de 3 sobre 2. Só que dividido por 2, lembra? Que é sempre a área de um triângulo. Então, L vezes L, L quadrado, raiz de 3, 2 vezes 2, 4, porque tem o 2 da fórmula aqui e tem o 2 do divisor aqui embaixo. Então, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, é a área de um triângulo equilátero. Guarda bastante isso. Depois faz um formulário, coloca todas as fórmulas aí para você ver que isso aqui vai nos ajudar bastante, vai ser muito interessante no cálculo de área.
principalmente de triângulo, que aparece às vezes no hexágono, um hexágono regular, que são 6 triângulos equiláteros, então é muito importante guardar isso. Bom, nós temos uma outra forma de calcular o triângulo quando é dado dois lados e o ângulo entre eles. E aí, olha só, vai aparecer uma fórmula interessante aqui com seno. Aí você fala, puxa vida, né? Base vezes altura dividido por 2, agora apareceu o seno. Olha só, vai continuar sendo base vezes altura dividido por 2, porém eu vou te mostrar como é que eu calculo a altura nesse caso, porque eu quero calcular a altura, que é base vezes altura, certo? Então veja bem, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho a altura formando 90 graus, então eu tenho um triângulo retângulo. A altura em relação ao ângulo θ, ele é o cateto oposto, e o Azinho aqui é minha hipotenusa, correto? De frente para o ângulo reto é minha hipotenusa. Então, isso aqui eu poderia escrever assim, ó, seno de θ é H dividido por A, correto? Porém, como eu quero saber a altura, eu vou escrever que a altura é A vezes seno de θ, ó. Isso aqui é a minha altura, perfeito? Tá. Edu, da onde que sai essa fórmula aqui? Base vezes altura dividido por 2. Como assim? Olha só. A área é base. Quem que é base? É o B. Quem que é a altura? A seno de θ. Tudo isso dividido por 2. Percebeu? Olha lá. É a fórmula. Então, é uma outra maneira de a gente calcular a área de um triângulo quando eu conheço dois lados e um ângulo entre eles. E eu tenho mais uma fórmula, que é a fórmula de Heron ou de Hierão, depende do livro que você está lendo, da literatura que você está lendo, que é quando eu tenho os três lados do meu triângulo são dados, tá? Como é que eu vou calcular isso? Então, ó, se eu tenho os três lados, eu vou calcular o tal do semiperímetro. O que é perímetro? O perímetro é a soma dos lados. O que é semiperímetro? É você pegar a soma e dividir por 2. Então, se eu pegar A mais B mais C dividir por 2, eu estou com o semiperímetro. Perfeito? Tá. E aí, como é então que eu calculo a fórmula da área por hierão? Esse hierão diz o seguinte, você vai pegar o semiperímetro e vai multiplicar por 3 situações aqui dentro. Então, vamos lá. Eu vou pegar o semiperímetro e vou multiplicar por semiperímetro menos o lado A, semiperímetro menos o lado B, semiperímetro menos o lado C. Calculando essa raiz aqui, eu vou encontrar a área de um triângulo quando eu conheço os seus três lados. Percebeu? Então tá aí algumas fórmulas para a gente guardar, fazer aí um formulário importante para que você não se esqueça e tenha isso sempre à mão na hora de fazer o cálculo. Vamos resolver alguns exercícios agora para a gente ver a aplicabilidade dessas fórmulas. Lógico, nós temos outras áreas aí envolvidas, temos a área do círculo, tem a área do setor circular, que isso eu vou deixar para uma outra aula, certo? Então na aula de hoje a gente vai ficar só com essas figuras aqui. Vamos ver um exercício aqui que fala o seguinte, ó. Num losango, cada lado mede 15 centímetros e uma de suas diagonais mede 18. Calcule a área do losango. Vamos supor que você não lembre da fórmula do losango, certo? Que não saiba como calcular. Como que a gente faria para resolver esse exercício? Bom, primeiro, o que ele me deu de informação foi que cada lado mede 15. E eu preciso lembrar que no losango todos os seus lados são congruentes. Então, cada lado mede 15 centímetros e que uma de suas diagonais mede 18. Então, a distância toda aqui, ó, essa diagonal maior, ela mede 18. Para eu calcular a área, eu precisaria descobrir quanto que é o Dzinho menor, e se eu descobrisse quanto que é o Dzinho, pela fórmula, eu multiplicaria aqui, né, a área seria o Dzão vezes o Dzinho dividido por 2. Então, isso é a maneira de calcular a área desse cara aqui. Mas vamos supor que nós esqueçamos dessa fórmula, e aí a gente se depara com esse exercício. Então, o que eu vou fazer aqui? Bom, então agora eu tenho que lembrar. O encontro das diagonais é o ponto médio e ele forma 90 graus. Então, eu tenho 4 triângulos retângulos aqui. Observe que se essa distância toda aqui, ó, é 18, então esse pedacinho aqui vai ser 9 e esse vai ser 9. Então, aqui é o ponto médio. Observe que essa diagonal menor aqui, ó, esse pedacinho aqui vai ser a diagonal menor dividida por 2. E aí, se eu calcular
Pitágoras aqui, ó, aplicar Pitágoras nesse triângulo aqui, observe, fazer maior para ficar melhor para você enxergar, ó. Nós ficamos aqui com 9, aqui com 15 e aqui é a metade da diagonal, perfeito? Se a gente calcular usando Pitágoras, a gente vai achar quanto mede essa diagonal menor e aí eu consigo calcular a área desse triângulo. Calculando a área desse triângulo, eu multiplico por 4, eu acho a área do losango sem precisar da fórmula, que é a fórmula, mas eu não precisaria. Então, Edu, como é que eu funcionaria isso aqui, ó? Quem é a nossa, né, a hipotenusa? Quem está de frente para o ângulo reto, então 15 ao quadrado é igual a 9 ao quadrado mais d sobre 2 ao quadrado. Poderia chamar de x aqui também, depois esse x seria metade, o total seria o dobrado. Mas aqui, como eu coloquei d sobre 2, eu vou achar o d, que é a diagonal menor direto, tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou ficar com 15 ao quadrado é 225, 9 ao quadrado é 81, então eu vim para cá com a operação trocada, e aqui fica d ao quadrado sobre 4, né? Que é a operação de potência. 225 menos 81, então 1 para chegar em 5 dá 4, 8 para chegar em 12 também dá 4, e aí sobra 1 aqui, 144 é d quadrado sobre 4. Beleza? Então tá aí a fórmula até agora. Se eu passar o 4 para cá multiplicando e calcular a raiz quadrada do d, eu vou descobrir quanto que vale o d total, tá? E não esse pedacinho aqui. Edu, isso aqui eu não poderia ter feito de uma forma muito mais rápida? Olha só, vamos pensar no nosso triângulo pitagórico, no famoso 3, 4 e 5. Olha só que interessante. Que número eu multipliquei o 5 para dar 15? Multipliquei por 3. Que número eu multipliquei o 3 para dar 9? Multipliquei por 3. Então, que número eu teria que multiplicar o 4 para dar o resultado? 4 vezes 3, 12. Observe que 12 é esse pedacinho aqui, mas Edu, o valor que você vai achar aqui, ó, não é o 12. Por quê? Eu já vou achar o 24, que é a diagonal menor. Ah, entendi. Então, dessa maneira que eu estou fazendo aqui, eu estou achando a diagonal menor toda. Aqui eu poderia aplicar um Pitágoras bem rapidinho, ou colocar uma outra letra aqui, que eu ia achar só esse pedacinho. Então, esse 4 vem para cá multiplicando, fica 144 vezes 4, e eu vou calcular a raiz quadrada para dar o d. Lembrando que, como eu tenho uma multiplicação dentro da raiz, eu posso quebrar isso em raízes. Então, raiz de 144 é 12. Raiz quadrada de 4 é 2. E logo, a minha diagonal aqui, ela vale 24 centímetros. Então, a diagonal aqui vale 18, a outra diagonal aqui vale 24 centímetros. E aí eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar multiplicando essas diagonais, pegando metade para achar a área. Ou, o que eu posso fazer? Eu descobri que esse pedacinho aqui vale 4, ó. E aí, eu posso calcular a área desse triângulo, 9 vezes 4, que é base vezes altura, dividido por 2, e multiplico isso por 4 partes, que vai me dar a área. Entendeu? Então, eu posso vir aqui e fazer de duas formas. Ó. Eu aplico a fórmula 24 vezes 18 dividido por 2, onde eu calculei as duas diagonais, certo? Ou eu posso fazer assim, ó, a área seria 4 vezes a área de um triângulo retângulo, que aqui a medida vai valer 12, ó, certo? 4 vezes 3 aqui vai valer 12. Então vai ser 4 vezes 12 vezes 9 dividido por 2. Percebeu? Se você observar bem aqui, ó, tá igualzinho, ó. Desmembra o 4 como 2 vezes 2. 2 vezes 12, 24. 2 vezes 9. Então, a fórmula é a mesma. E aí, então, qual vai ser a área? Então, eu posso simplificar, por exemplo, aqui, eu dividir por 2. Aqui vai dar 9. 9 vezes 24. Bom, 10 vezes 24 é 240. Então, 9 vezes 24 é 240 menos 24. É uma maneira de você fazer essa conta sem precisar multiplicar. Ó, 240 menos 24. 4 para 10 dá 6. 2 para 3 dá 1. E aí eu tenho, então, aqui 216 centímetros quadrados é a área desse losango calculado aí, usando a fórmula ou usando o critério dos triângulos, que vai dar na mesma aí. Então,
é a forma de você responder. Lembrando sempre que quando a gente está falando em área, a unidade de medida tem que estar ao quadrado e você precisa colocar a unidade de medida, porque senão pode invalidar o exercício seu aí numa prova de segunda fase, por exemplo, vai descontar ponto aí de você com certeza. Vamos para o segundo exercício que fala assim, ó, um terreno retangular tem área 704 metros quadrados. A medida de um lado é 10 metros menor que a medida do outro lado. Calcule a medida do lado maior. Como é que a gente resolve esse exercício? Bom, primeiro a gente vai desenhar aqui um retângulo, certo? Vou colocar aqui um retângulo e vamos dizer o seguinte, ó. Se esse lado eu adotar que ele é o menor, esse aqui vai ser o maior, certo? E o problema está dizendo o seguinte, a medida de um lado é 10 metros menor que o outro. E esse aqui é o maior lado, e esse é o menor, e vou escrever então que aqui é x menos 10. Só para ficar coerente com o nosso desenho, tá? Se eu colocasse x lá e x menos 10 aqui, o desenho não ficaria coerente, mas a forma de resolver é a mesma. E a área desse retângulo todo aqui é 704. Então, a sacada do exercício está justamente nessas letrinhas, nessa sopa de letrinhas, para a gente interpretar o texto. Porque daqui para frente agora ficou tranquilo. Como é que eu vou resolver isso aqui, Edu? Bom, isso aqui vai ser, ó, base vezes altura. Então, seria x que multiplica x menos 10 é igual à área, que é 704. Beleza? Então, tá lá. Eu tenho base vezes altura e eu tenho a área. Vou abrir a distributiva aqui, então isso aqui ficaria x quadrado menos 10x. E esse 704, eu vou trazer ele para cá, para deixar isso aqui uma equação do segundo grau. Nossa, Ledu, equação do segundo grau vinculado aí com a ideia de área. Sim, tranquilo. Nós vamos calcular a medida, certo? E lá aqui, para relembrar, utilizando delta, né? O famoso Bhaskara lá, que é B2 menos 4AC, o nosso discriminante. Então, quem é o Azinho, quem é o Bzinho, quem é o Czinho na minha equação? Então, o A é quem está junto com o x quadrado, o B é o menos 10, que ele vem com o sinal, e o C é o menos 704. Então, nosso delta aqui vai ficar b quadrado é menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes 1, tomando cuidado que o meu C aqui é menos 704, e essa multiplicação é feita primeira, e não faz essa soma ou subtração aqui. Então, o meu delta vai ser 100, e aí eu vou multiplicar 4 vezes 1 vezes 704. Menos com menos, aqui vai dar mais, então vamos fazer a multiplicação. Ó. 4 vezes 4 vai dar 16, 4 vezes 7 dá 28, então isso dá 2.916. Esse é o meu delta. Edu, como é que eu vou saber se 2.916 ele é um quadrado perfeito? Bom, você pode ir por tentativa, tipo 50 vezes 50 dá 2.500. E aí eu vou tentando 51, 52, 53, 54 e até chegar no resultado, certo? Lembrando que se termina em 6, não pode ser 51, porque 1 vezes 1 não dá 6. Não pode ser 2, 52, porque 2 vezes 2 dá 4. Então você já pode ir partindo para números, que é a multiplicação dele com ele mesmo, de 16. Eu não entendi muito bem isso. Tá, deixa eu, antes de mais nada, te mostrar como calcular a raiz quadrada desse número, se ele existir na sua forma exata. Então vamos escrever aqui, ó, 2.916, e eu vou calcular essa raiz. Tem um cardzinho aqui, ó, vou colocar para você, como calcular a raiz exata, e tem também um outro, como calcular a raiz de qualquer número que está no nosso canal, procura aí. Então a dica é a seguinte, ó, você vai sempre eliminar o penúltimo número, então elimina ele. Então o que sobrou? O 6. Extrai a raiz quadrada do 6. Se tiver raiz quadrada, você coloca o resultado aqui. Se não tiver, você copia. Então, por exemplo, raiz quadrada de 6 não tem, então você copia aí, 6. Sempre você escreve o que falta para chegar em 10. Então, 6 para chegar em 10, falta 4. Então, ou a minha raiz termina em 6, ou a minha raiz termina em 4. 6 vezes 6, 36. 4 vezes 4, 16. Olha lá, vai terminar em 6. Ok? Tá. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos calcular a raiz quadrada do que sobrou. E eu quero ela exata, ou se ela não tiver exata, eu vou pegar a menor, a anterior que é exata. Então, tipo assim, raiz quadrada de 29 eu não sei quanto é. Mas raiz quadrada de 25, que está antes do 29, eu sei que é 5. Então eu vou escrever aqui, ó,
5 e 5. O que significa? Que essa raiz de 2.916 ou é 56 ou é 54. Perfeito? Tá. Edu, o que eu vou fazer agora? Bom, a raiz de 25 deu 5, certo? Nós vamos escrever aqui. Qual que é o consecutivo de 5? Qual que é o número que vem depois do 5? 6. Então, multiplica 5 vezes 6, que dá 30. Aí agora você pergunta, o número 29 que está aqui, ele é maior ou ele é menor que 30? Ah, o 29 é menor. Então, o resultado da raiz dele é 5. Olha lá, x é menos b mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2a. Então, x vai ser menos. E aí eu tenho que tomar agora os cuidados. Menos 10. Então, eu vou escrever aqui, ó, menos 10, mais ou menos a raiz de 2.916 dividido por 2 vezes 1, que é o meu a, que é 1. Então, aqui fica 10, mais ou menos a raiz é 54, que a gente já viu, dividido por 2. Então, daqui eu tenho duas soluções, ó. 10 mais 54 dividido por 2, 10 menos 54 dividido por 2. Lembra que eu disse para você que eu poderia ter uma resposta positiva e uma negativa, e a negativa não ia me interessar. Então, aqui eu tenho, ó, 64 dividido por 2, 32. E aqui daria menos 44 dividido por 2, dá menos 22. Esse número aqui eu vou ignorar. Logo, a área que eu estou procurando aqui vincula esse lado 32 e esse lado 22. 32 vezes 22 vai dar o meu 704. Como ele pediu qual é o lado maior, então a solução aqui desse exercício é 32 metros. Isso é uma questãozinha de vestibular que você acabou de resolver. Questãozinha da UFRGS, do Rio Grande do Sul, diz o seguinte, ó. O emblema de um super-herói tem a forma de um pentágono, a forma pentagonal. Conforme a figura, ele quer que calcule essa área pentagonal. Aí você fala assim, nossa, Nedu, mas agora você passou um monte de forma de quadrado, losango, blá, 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 e não passou a forma de um pentágono dessa maneira. Então, o que eu tenho que fazer? Como é que eu vou resolver isso? O que a gente pode fazer aqui é tentar desmembrar essa figura em duas que eu conheça. Por exemplo, eu poderia vir aqui, ó, e dividir essa figura em duas partes, sendo um triângulo aqui para baixo e um trapézio aqui em cima. Como assim trapézio? Ó, essas duas bases paralelas e duas não paralelas, certo? Ele me deu aqui a distância, essa alturazinha daqui até aqui, ó. Ele me deu isso como sendo 1. Me deu essa medida 8. Essa base que eu acabei de riscar aqui, eu vou chamar de Bzão, que eu não sei quanto é. E eu tenho aqui um triângulo, onde dois lados são conhecidos e um ângulo no meio. Então, eu poderia, de repente, calcular utilizando uma daquelas formas do triângulo. Tudo bem? Mas antes de mais nada, eu tenho que descobrir quanto que vale esse segmento aqui. E agora preste atenção. Nesse triângulo aqui, esse lado vale 10, esse lado vale 10. Então, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, eles vão ser iguais. Como assim, Edu? Ué, isso aqui é um triângulo isósceles, ó, os dois lados são iguais. Se os dois lados são iguais, então esses dois ângulos têm que ser iguais. Mas aí eu percebo que se aqui já é 60, então sobra 120, ou seja, sobra 60 e 60. E aí agora, aquele triângulo até então, que ele era isósceles, ele virou um triângulo equilátero, onde a minha base agora vale 10. Então, eu acabei de descobrir quanto vale a base maior, ok? E agora, o meu triângulo, eu tenho dois caminhos para calcular. Ou eu calculo ele pela área de um triângulo equilátero, que a gente vai lembrar da fórmula aqui, ó, a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, eu posso calcular desse jeito, ou eu posso usar a fórmula que é lado vezes seno do ângulo entre eles dividido por 2. De qualquer uma dessas duas maneiras, eu estou calculando a área de um triângulo, ó. Pode ser por aqui ou por aqui, que é a área do triângulo aqui embaixo. E essa parte aqui de cima, eu vou calcular como sendo base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2, que vai ser a área do trapézio, que é essa parte aqui de cima.
O somatório das duas áreas vai me dar a área do pentágono. Percebeu? Então, eu vou calcular para você aqui dos dois jeitos para a gente ver que qualquer um deles está valendo. Olha só, aqui o meu lado é 10, então vai ficar 10 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ok? Edu, vamos ver agora como ficaria aqui, ó. Quem são os meus lados? 10 e 10. Então, aqui ficaria 10 vezes 10, que é 10 ao quadrado. Quem é o seno? Ó, o seno do ângulo de 60. Eu vou escrever aqui, ó, seno de 60 dividido por 2. Percebeu? O que é o seno de 60? Se a gente lembrar naquela tabelinha lá do passado, tão distante, do 30, 45, 60, não sei se você se recorda, aí eu coloco lá o seno e o cosseno, e aí eu ponho 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, com raiz onde não tem 1, coloco lá em cima, tá lá, tá montado. É uma maneira de fazer. Tem um outro jeito também, que é do Bizu do Edu, que a gente tem aqui um vídeo no canal, que fala assim, ó, a música da Xuxa, ó, e o seno é 1, 2, 3, 1, 2, 3, e o cosseno é 3, 2, 1, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, todo mundo sobre 2, com raiz onde não tem 1, mais 1, e assim por diante, tá? Bobagem, mas tá aqui, se quiser ver depois tem um cardzinho que vai te levar para lá. Então, observe que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, então como é que vai ficar essa parte aqui, ó, 10 ao quadrado, dividido por 2 aqui, e aqui é raiz de 3 sobre 2, então ficaria... Olha lá, a fórmula de cima, percebeu? Igualzinho. Então, não faz muita diferença. Então, um ou outro eu resolvo. Então, isso aqui é 100 dividido por 4 dá 25. Então, a área do triângulo é 25 raiz de 3. Como que vai ser a área do nosso trapézio? Então, a área do nosso trapézio vai ser base maior é 10, mais a base menor, que é 8, vezes a altura, que é 1, que é essa distância que foi dada no problema, dividido por 2. Então, isso aqui, 18 por 2 dá 9. Aí, eu quero a área pentagonal. A área pentagonal vai ser a soma da área do triângulo mais a área do trapézio, certo? Então, a área que eu estou calculando vai ser 25 raiz de 3 mais 9. Edu, e agora? Como é que eu calculo isso? Você não calcula. Você vai deixar isso aqui, ó, na forma indicada, e é só isso. Nem dá para colocar em evidência nada. Então, se tiver alternativa, a alternativa vai ser uma dessas aqui e está resolvido. Percebeu? Bom, eu espero que com essa aula eu tenha te ajudado um pouquinho aí a entender essas áreas, né, de figuras planas. Numa próxima aula a gente vai falar um pouquinho de mais algumas áreas de círculo, área de setor circular, falar um pouquinho também das áreas de alguns polígonos regulares, tá? Vamos te auxiliar aí a calcular isso. Por hoje eu agradeço demais por ter ficado com a gente até aqui até o final. E se você ainda está aqui, não esquece de colocar os 3 Czinhos, curtir, compartilhar e comentar, que é muito importante. Se você gostou ou não gostou de alguma coisa, escreve nos comentários. E eu te aguardo na próxima aula. Forte abraço! Bizu do Edu, sempre com você! Tchau!